Capítulo 13. O problema da desconexão. O assunto fidelidade é muito importante aos olhos de Deus. A deslealdade, abastecida pelo orgulho, foi o catalisador da rebelião e a queda de Lúcifer. Ela dividiu a eternidade em duas partes, trazendo ao universo de luz algo que jamais fora visto: o reino das trevas. Nunca antes o coração benevolente de Deus fora tão violado e desdenhado. Foi a confrontação mais dura que o Senhor teve que suportar. Por isso, a questão da fidelidade corre no coração e na história de Deus. Bob Sorge. Entre os efeitos de não aceitar-se como filho e não adotar a vida de um filho está a independência, no sentido de se recusar a ser submisso ao Pai Celestial, e também rejeitar a interdependência de viver em família no sentido mais amplo. Em família, a igreja ou mesmo em sociedade. Esse espírito de independência nociva cria a maneira de viver do lobo solitário, aquele que vive apenas para lutar por si mesmo, por seus interesses e seus alvos, até mesmo sem medir as consequências para os outros. É nesse contexto que é gerada uma das consequências mais dolorosas da orfandade, que é a desconexão. Ela leva ao ferido ou ao órfão a ferir, às vezes muito intensamente, enquanto ele busca validação, senso de destino e pertencimento, porém fora do ambiente da adoção do pai. Uma das faces dessa desconexão é a deslealdade. Essa situação acontece justamente dentro de famílias, seja na família igreja, na família biológica, família no sentido de ambiente de trabalho ou em qualquer grupo onde haja uma liderança ou um grupo de pessoas. Os primeiros estágios. Existe uma escada de crescimento no alimentar da orfandade, causando um aprofundamento do indivíduo nessa maneira de viver o mundo, o pai e as pessoas. O primeiro deles é a passividade. Um exemplo bíblico dessa postura foi de Absalão, no triste caso da sua irmã Tamar. E Absalão não foi nada com Amon, nem de bem nem de mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 Samuel 3:22. Aquele que sente fora da família, que se sujeita ao espírito de orfandade, acredita que a distância é um bom lugar. Por não se sentir parte, também não se envolve. Mesmo que seja solicitado, adota uma postura de distanciamento e passiva. No entanto, o órfão não fica passivo para sempre. Se esse sentimento não for tratado, ele avança para o próximo estágio, que é a crítica. Veja que isso acontece com Absalão, onde tempos depois passou a se colocar à porta da cidade para ouvir as questões do povo. E respondendo: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. 2 Samuel 15. Foi o que também aconteceu com Miriam e Arão, que criticaram Moisés por causa do casamento. Em Números 12. Temos então o estágio de sentir-se ofendido. O espírito de ofensa abre as portas para o espírito de traição. Um tema complexo, pois toda ofensa tem uma razão de ser. No entanto, há maneiras diferentes de lidar com ela. Sentir-se ofendido é algo que pode acontecer como implicação de uma injustiça ter sido cometida. No entanto, agarrar-se a uma ofensa e agir em função dela traz uma ligação muito forte e doentia com o próprio eu. A ofensa puxa para si mesma centralidade que vem a deslocar uma premissa muito importante para a família da fé: o amor incondicional. Esse amor não ignora acontecimentos, mas lida com eles com imensa sabedoria. Absalão se sentiu muito ofendido por Davi não ter tratado como deveria o ato inominável do seu irmão Amon.
que violentou a sua irmã Tamar. De fato, a palavra não nos tá, não nos mostra o que houve uma resposta apropriada de Davi a esse ato terrível. Mas Absalão não tratou disso diretamente com o pai, e sua ofensa o levou a agir como um traidor, e ainda sentiu-se justificado por isso. Esse é um estágio mais profundo da orfandade. Estar tão separado daquela que é a figura de um pai, seja um líder, pai biológico ou o próprio Deus, que ele age contra essa figura julgando que esteja certo. É necessário que lidemos honestamente com a ofensa. Primeiramente, nós mesmos precisamos trabalhar com ela para resolver a situação de modo digno e sempre às claras. Então, ajudar as pessoas que carregam ofensas a fazerem o mesmo, de modo que esse tipo de ferida jamais cause raiz de amargura e atos de orfandade, causadores até mesmo de desgraças. Sempre busque e ouça a voz do Espírito Santo de Deus a respeito de cada situação. Espírito independente. Uma pessoa que já vivenciou a passividade, a crítica e a ofensa está bastante vulnerável aos malefícios mais profundos de desconexão. Ela passa a desenvolver um espírito independente. Essa pessoa pode ser parte de uma igreja ou de um grupo determinado, mas ali ela passa a fazer apenas o que deseja, a despeito da instituição que possui ser contrárias. É aquela situação em que a pessoa até ouve o que é dito, instruído e pedido, mas no seu coração ela não recebe nada disso e decide que é melhor fazer de outra maneira. Surge uma dificuldade grande em seguir, em acatar e em obedecer, no sentido de ouvir. Na Bíblia, temos o exemplo de Joabe, comandante de Davi. Ele tinha razões para tentar defender Davi de Absalão, quando este se rebelou abertamente contra o pai. No entanto, Davi havia feito um pedido diretamente a Joabe: por amor a mim, trate bem o meu filho Absalão. Em 2 Samuel 18:5. Mesmo assim, Joabe foi em grande e fez o que ele achou melhor, mesmo que isso ferisse as orientações diretas do seu líder. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão. Em 2 Samuel 18. Os desleais muitas vezes não decidem sair. Eles permanecerão nas imediações, mas farão o que querem fazer. Agem por trás, ao contrário de honestamente lidarem com um assunto que lhes fere ou incomoda. Foi assim também com Joabe. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles a seguiram e o apoiaram. 1 Reis 1:7. Engano e rebelião. A desconexão vai ainda além. Com o espírito independente e doentio, o órfão passa a agir de acordo com as crenças distorcidas que alimentou. Por se sentir tão distante, tão só e desencaixado, está certo de que precisa tomar atitudes contrárias. Ele toma ações, então, afronta direta. Foi assim com o próprio Satanás. Ezequiel 28:17. O cenário está colocado, então, para que uma rebelião escancare. Nesse estágio, a situação é a de confronto, oposição e de luta por poder. Quando pessoas chegam a esse estágio, Satanás conseguiu efetivar seus intentos. A separação do coração foi transformada em inimizade declarada e aberta. Note que Absalão estava em rebelião contra seu pai Davi, mas esse continuava a protegê-lo. Judas traiu Jesus com um beijo, mas ainda assim Jesus não levantou nem mesmo uma palavra contra ele. O órfão se vê inimigo, mas o pai continua vendo como filho. Pena de morte.
Veja que o texto confrontador, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. 1 Samuel 15. O fim de todo rebelde é a morte. Assim como todo filho tem vida em sua família, vinda de seus pais. Toda separação e oposição, e esse princípio e fundamentos geram algum tipo de morte. O último objetivo de Satanás com o uso do espírito da orfandade sobre nós é matar toda fonte de vida, toda seiva que flui do tronco e leva-nos à morte, em vários sentidos: morte de conexão, morte de pertencimento, morte de sabedoria, morte de paz, entre outras consequências muito doloridas e perdas muito intensas e sofridas. A lealdade cura. A conexão é consequência de um coração que entendeu que é filho. Ela brota de uma convicção de sua identidade em Deus e a revela. A Bíblia nos aponta algumas características comportamentais da lealdade que funcionam como chaves e que, quando acionadas, blindam os ambientes contra a desconexão. A primeira blindagem é o posicionamento. Os olhos, o rosto e a expressão para posturas desleais. Há pessoas que têm um olhar de resistência e sarcasmo, além de sempre terem o que falar sobre alguém, algo que ouviram de alguém e assim por diante. Lemos na Bíblia essa descrição. Como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Provérbios 25, 23. É uma questão de posicionamento. A conexão se posiciona sempre no sentido de dar crédito, proteger, falar pela frente, exortar em amor. As palavras serão sempre para construir e abençoar. A segunda forma de se blindar contra a desconexão diz a respeito a direcionamento, ou seja, agir concretamente na direção de um coração leal. Em outras palavras, é podar imediatamente elementos desleais de um ambiente de forma que não frutifiquem com o tempo. Sempre diante de uma situação de descontentamento ou discórdia, é preciso dar destino e direção. O fim da desconexão começa com uma conversa franca. Como vamos dar resolução a isso? Em terceiro lugar, é possível que tenhamos uma atitude de confrontação. Confrontar sinal de desconexão cria condições para expor o verdadeiro coração das pessoas. Quem está com o coração desconectado não suporta a confrontação. Imediatamente sai do escuro de suas cavernas. A confrontação pode ajudar a gerar certas respostas. Quem está afoito poderá ter de esperar um pouco mais. Quem está assomadado será desafiado. E quem está muito em evidência precisará se calar um pouco, talvez. A confrontação em verdade e em amor é um sinal de honra. E a honra está condicionada à justiça e à lealdade, que são modelos de vidas para nós. Como lemos, quem segue a justiça e a lealdade encontrará vida, justiça e honra. Provérbios 21, 21. Tenha sempre convicção no coração acerca de tudo aquilo em que você se envolve, acerca das pessoas a quem você pretende se conectar e ser leal, pois as consequências desse posicionamento são profundas. Esteja convicto quanto às suas escolhas e lembre-se que, se vale ser feito, vale ser bem feito. O mecanismo das feridas no estabelecimento da orfandade. A vida não é, nunca foi e nunca será fácil. Há muitas situações complexas que nos causam o que chamamos de feridas, uma marca que causa dor, incômodo, que mexe muito conosco e altera nosso modo de ser. Satanás tem estudado profundamente a habilidade de usar essas situações para assentamento da orfandade em nosso coração. Primeiro estágio. Há uma geração que amaldiçoou seu pai
em que bendiz a sua mãe. Provérbios 30:11. Uma ferida pode nascer cedo. Normalmente, o primeiro lugar onde elas começam a ser abertas é na família biológica, debaixo de um jugo das rejeições familiares e das decepções com os modelos de autoridade mais significativos da vida. De um modo não exatamente consciente, as expectativas vão marcando o indivíduo. As boas de um modo positivo, mas outras de um modo negativo, imprimindo as sensações de rejeição e inadequação, por exemplo. Se houver repetidas experiências de não incluso ou de não recebimento, a pessoa vai formando essa sensação que está desajustada no plano da família biológica. Com o tempo, ela acaba fazendo uma transferência e generaliza essa sensação para a vida como um todo, para outros relacionamentos que envolvem também para o Deus Pai. Podemos equacionar da seguinte forma: rejeição menos perdão é igual a rebelião, e rejeição mais perdão é igual a feridas. O resultado dessa sensação normalmente é desobediência. Pode ser que a criança, ao sentir desajustada, frisamos aqui que o sentir, porque o fato é diferente de sentimento, não pertence e rejeitada, ela tem a sensação de pouco me importa, ou ainda, ela usa isso para realmente chamar a atenção e provocar uma reação nas pessoas. Isso são alguns exemplos. Há inúmeras situações assim que ocorrem pela infância e adolescência inteira. O espírito da orfandade usa essas situações da infância e da adolescência para provar que as pessoas é de fato órfão. Ele vai usando esses acontecimentos pequenos e grandes para distorcer a percepção e usar as emoções para provocar a sensação de rejeição, que corrobora com a cultura do órfão. Assim, o espírito da orfandade distancia mais e mais essa pessoa do que realmente é verdade, sua filiação, tanto no sentido de pessoas e relacionamento com pais, líderes e mentores, como também com Deus Pai. O segundo estágio. Há uma geração que é pura aos seus olhos e contudo nunca foi lavada de sua imundícia. Provérbios 30:12. O espírito de orfandade, ou melhor, Satanás e sua corja, trabalham para que as pessoas colecionem justificativas para seu processo de tornar-se não conectado. É muito menos dependente, aprofundado o distanciamento. Esse é o processo de espiritualização da ferida. Surgem argumentos de convicção de que a necessidade de lutar sozinho, para si e por si mesmo. Aparece o orgulho como instrumento de validação e arma de guerra. A pessoa passa a usar o orgulho para se proteger e para proteger sua orfandade. A necessidade de reconhecimento e de validação para fortalecer e para dar um senso de identidade está muito presente, assim como a dor do orgulho ferido. A religiosidade surge como um meio de buscar validação, uma vez que o cumprimento das diversas demandas religiosas traz um status diante das outras pessoas. Isso é algo valioso, visto que a verdadeira identidade está apagada, e a identidade falsa precisa ser validada. E de ótima pessoa, grande realizador, impecável fazedor e conquistador. Na verdade, nada disso é em si negativo. O problema é colocar o carro na frente dos bois, tentando fazer para poder ser, ao invés de ser em decorrência disso fazer. A religiosidade invariavelmente não passa de uma maquiagem para encobrir áreas específicas da derrota. Isso só dificulta e retarda ainda mais o processo de cura. O terceiro estágio. Há uma geração cujos olhos são altivos e cuja palavra são
levantadas para cima. Provérbios 30:13. O orgulho e energia focado no fazer para se tornar um processo de compensação da ferida. Uma postura arrogante e competitiva tenta contrabalancear inseguranças internas e sofrimento emocional decorrente da imagem distorcida de si. As perdas são duramente sentidas, sejam elas em qualquer área ou momento. Perder uma promoção, ou um namorado, ou um elogio, qualquer coisa, pode se tornar uma dor insuportável, pois a validação do órfão está no que faz. Se tem tal emprego, se tem tal namorado, se tem tantos likes na rede social. A validação não vem do que se é. A competição com outras pessoas é a realidade muito forte para quem está ferido. Feridas emocionais podem ser uma poderosa fonte de inspiração e trabalho, porém a motivação errada leva a constante estado de frustração e de não realização que corrói a pessoa aos poucos. O quarto estágio. Há uma geração cujos dentes são como espada e cujas queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e a necessidade dentre os homens. Provérbios 30:14. Chega-se então ao processo de propagação da ferida. O processo é contagioso, na medida em que o espírito crítico e agressivo escraviza a forma de reagir. Essa postura vem da sensação de órfão de que se ele não lutar, ninguém lutará por ele. Ele não descansa, sempre está batendo para se sobressair e para conseguir seus alvos. Precisa levantar sua voz, pois tem a sensação de que não está sendo ouvido de outra maneira. A ira, sentimento resultante da evidência falsa ou verdadeira das regras internas ou externas, foram quebradas e por isso há a presença da injustiça. Está bem presente e se manifesta com frequência, inclusive em atitudes veladas e bem justificadas, mas especialmente um sentimento interno do tipo não me conformo. Essa maneira de viver causa ainda mais afastamento e a orfandade se enraiza mais e mais. Estando ferido, o órfão fere, às vezes sem perceber, se auto-justificando e acreditando que é o correto e necessário, causando mais afastamento, isolamento e dor para si e para as outras pessoas. Você se identifica esses momentos e estágios na sua história? Há situações semelhantes na sua vida hoje? Podemos dizer que praticamente todos nós passamos por momentos difíceis e fomos muito feridos. Mas o que há de melhor no amor do Pai? Além da salvação, é a certeza de que essas feridas não nos definem. O que nos define é o Pai, nossa origem e o nosso destino, e o fato de sermos filhos. E com a ajuda do consolo, o Espírito Santo, podemos e devemos ressignificar cada uma das situações que vivemos e olhar para elas da perspectiva redentora. O fato de sermos filhos do Pai Celestial. Fale com seu Pai do céu sobre isso e peça a Ele para levá-lo pela mão nesse processo de ressignificação e cura. Identifique se você está em algum desses estágios e descubra o porquê. Fale claramente com o Espírito Santo sobre tudo isso. Confesse também a mais alguém de sua confiança, pedindo que a pessoa ore com você e por você. Tome atitudes concretas de mudança do panorama, abandonando a ferida e abraçando a cura. A reconciliação e a paz com o Pai, consigo mesmo e com os outros significativos de sua história.